aos jornalistas presentes, bom dia às pessoas que nos veem, nos ouvem e nos leem neste momento. Gostaria de agradecer as inúmeras manifestações de apoio que recebemos nos últimos dias. Como a maior parte da população sabe, o prefeito municipal encaminhou 3 projetos de lei para a Câmara Municipal. No entendimento dos servidores afetados por esses projetos de lei, os projetos são prejudiciais à garantia dos seus direitos trabalhistas. Em virtude disso, os servidores têm se manifestado contrariamente à aprovação desses projetos. Essas manifestações têm ocorrido no plenário da Câmara e até mesmo nas ruas de Unaí. Grande parte das redes sociais tem acompanhado o desenvolvimento dessa luta dos servidores para a garantia dos seus direitos trabalhistas. O prefeito municipal tem se utilizado dos meios de comunicação para fazer a defesa dos seus interesses. Infelizmente, algumas das suas afirmações não correspondem à realidade dos fatos. A Secretaria de Saúde junto com a Secretaria de Educação, as maiores secretarias do município. Por isso, há um grande número de funcionários nestas secretarias. A prestação de serviço é feita por pessoas, portanto, é necessário que hajam muitas pessoas para prestarem os serviços que a população demanda na assistência à saúde. Como os profissionais da saúde, em sua grande parte, são profissionais de nível superior, profissionais qualificados, os seus salários também são maiores. O prefeito tem dito que havia gordura nos salários dos profissionais, principalmente dos profissionais médicos que atuam na Secretaria de Saúde. A maior parte dos profissionais recebem salários base acrescidos de adicionais, como insalubridade e adicional noturno. No caso dos servidores concursados, eles recebem a mais pelo tempo de serviço prestado. Isso corresponde à promoção, que é um dos itens tratados pelo projeto de lei que reestrutura o plano de cargos e carreira no município. Portanto, parece que de uma forma inconsciente ou conscientemente, o prefeito é contrário à promoção, porque ele considera que os profissionais mais antigos, que têm gordura acumulada ao longo do tempo de serviço prestado, por qualificação, por tempo de serviço, merecem ter redução de carga de trabalho ou redução dos seus salários. Infelizmente, o prefeito também, por um viés, por uma atitude autoritária e antidemocrática, não aceita bem as críticas que são feitas aos projetos. Eu, como representante da categoria dos médicos, por ser presidente da Associação Médica de Unaí, fiz pronunciamento no dia 23 de abril, na Câmara Municipal do município, quando expus qual era o entendimento da Associação Médica sobre esses projetos de lei. À noite, recebi um telefonema de uma funcionária da Secretaria de Saúde pedindo que na manhã seguinte, às 7h30 da manhã, me dirigisse até a Secretaria de Saúde para uma conversa com a secretária de Saúde de Unaí. Nesta conversa, eu fui demitido das minhas funções que eu exercia como médico da Secretaria de Saúde. Este DVD é a gravação da conversa que eu tive com a secretária de Saúde. Nessa conversa, ela afirma que eu fui demitido não por questões administrativas, não por insatisfação
com a minha atuação como profissional, mas porque eu fazia muitas críticas, porque eu liderava grupos, porque desde as reuniões com a promotoria eu vinha desagradando a administração municipal. Eu afirmei a ela que eu achava lamentável que tais fatos acontecessem, mas que eu não ficava surpreso com a medida. Em função disso, procuramos o Ministério Público e conversamos com o promotor que cuida do patrimônio e que atualmente responde pela saúde. Eu e a Associação Médica estamos encaminhando uma representação junto ao Ministério Público, solicitando que esses fatos sejam apurados e que seja verificado o possível abuso de poder, improbidade administrativa e consequência de desassistência à saúde do município. Por quê? Porque, na verdade, muitos de nós temos tido retaliações nesse sentido, como o Dr. Joaquim, que está aqui ao meu lado, e que poderá explicar melhor o que se refere a ele, sem ter a garantia de que o trabalho que nós executávamos será feito na quantidade e na qualidade exigida pela população de Naí. Quando se diz que se pode comparar o trabalho feito por um profissional que tem 1 ano de formado com outro que tem 50 anos de formado, é desconhecer a realidade dos fatos. É claro que um profissional formado, ele está habilitado a exercer a medicina, mas desconsiderar a qualificação obtida ao longo do tempo, a experiência acumulada, é ser no mínimo negligente. Muitos de nós médicos recebíamos salários maiores porque trabalhávamos muito, como é o caso meu e do Joaquim. Até recentemente, havia apenas 3 municípios, 3 cirurgiões atuando no município. O Dr. Joaquim, o Dr. Rafael e eu. Nós éramos responsáveis por fazer a assistência no municipal nos plantões de urgência e emergência, 24 horas por dia, durante todos os dias da semana, ao longo do ano. Fazíamos também as cirurgias eletivas, que são as cirurgias programadas. Fazíamos ainda as cirurgias ambulatoriais. Isso requeria uma carga horária muito grande. O prefeito disse que, em relação à redução da carga duplicada do Dr. Joaquim e do Dr. Rafael, seriam contratados novos profissionais para cobrir essa ausência. Em relação à minha substituição, ainda não está claro como isso vai ser feito. O artigo 48 do Código de Ética Médica diz que nenhum colega médico pode assumir o local de trabalho de outro colega médico que foi destituído de suas funções em relação à sua participação em movimentos em defesa da categoria. Portanto, é preciso que se verifique a legalidade e a ética dessa substituição. Estou aberto à conversa com vocês. Antes, porém, eu gostaria também de colocar algumas coisas aqui, né? Então, acho que todos me conhecem, sou o Dr. Joaquim. Estou em janeiro agora, fez 21 anos que eu estou em Naí. E agora, nesse mês de maio, vamos fazer 21 anos que eu presto serviço no pronto atendimento municipal, no hospital municipal. Vou fazer uma breve linha do tempo aqui. Quando começamos lá, existia um cirurgião que prestava assistência lá, o Dr. Rafael. Depois que eu cheguei, a partir de 1998, houve o concurso, o Dr. Rafael continuou como sendo, mas era humanamente impossível um cirurgião. Eu fui contratado para ajudar. Então, somente eu e o Dr. Rafael, cobrimos as cirurgias de urgência. Nesse período, né,
as cirurgias eletivas ainda eram feitas os 3 hospitais da cidade, São Lucas, Santa Helena e Santa Mônica, ainda eram credenciados ao SUS e faziam as cirurgias eletivas lá. Bom, ficaram lá somente as cirurgias de urgência e emergência. Com o passar do tempo, a partir de 2003 principalmente, foi quando o NAI passou a ser micro-regional, atendendo mais 11 municípios, a coisa aumentou, a demanda aumentou muito. Os hospitais particulares se descredenciaram e todos os procedimentos SUS passaram a ser exclusivamente feitos no hospital municipal. E continuávamos somente 2 cirurgiões, eu e o Dr. Rafael. Em 2003, como foi feito um concurso, né, inclusive o atual prefeito era o vice-prefeito na época, e foram mais 2 colegas entraram, Dr. Leonardo Durães e Dra. Eliane Durães. E passamos a ser 4, que maravilha, né? As cirurgias eletivas aconteciam com mais fluência e as pequenas cirurgias, as chamadas cirurgias ambulatoriais, e os plantões foram melhor divididos. Mas isso também não durou muito. Eu não consegui precisar o tempo e o Dr. Leonardo e a Dra. Eliana foram embora, né? Foram para Brasília e hoje, inclusive, estão nos Estados Unidos. Voltou a ser Dr. Joaquim e Dr. Rafael de novo. Só nós 2 que fazemos tudo lá. Beleza. No início do governo Teovito Alves, o Dr. Rodrigo foi convidado, ele tinha a pretensão de voltar para o NAI, e a então secretária Andréa Machado conseguiu contratá-lo. Beleza, ficamos de 3. Começamos. Mesmo assim, as cirurgias eletivas eram feitas somente por mim e do Dr. Rafael, porque não tinha uma parceria para ele. Nesse período, chegou na cidade, já foi contratado para ajudar o Rodrigo nos plantões de final de semana e nas cirurgias eletivas. Acho que ficou uns 6 meses. Uns 6 meses, o Dr. Leonardo também falou assim, não dá para mim, eu estou indo embora. Foi embora, depois encontra-se em São Paulo. Ficaram nós 3. Então, assim, eu, Rodrigo e Rafael, como ele já disse, dividimos todos os plantões de domingo a domingo, o mês inteiro, o ano todo, né? Quando um saía de férias, os outros tinham que cumprir, licença, qualquer tipo de licença tinha que se cobrir, era só mais 3. E aí, como o Rodrigo e o Leonardo começaram a fazer cirurgias às segundas-feiras, com a demissão, a pedido de saída do Dr. Leonardo, fui convidado para também ajudar o Rodrigo a dividir as cirurgias com ele, as cirurgias eletivas na segunda-feira. Então, aceitei e passamos a fazer. Então eu fazia as cirurgias eletivas às segundas-feiras com o Rodrigo e também às terças-feiras com o Dr. Rafael. E bem, desde essa época, sendo assim, e até agora, no final do mês, até o dia 27, era assim. Bom, como também nós nos posicionamos contrários aos projetos de lei do prefeito, eu acho que nós fomos retalhados, né? Porque o único fala que não é falta de dinheiro, agora está falando que não é falta de dinheiro para a saúde, é falta de gestão, por isso que ele não nos demitiu, ele só cortou as gorduras. As gorduras que eu tinha lá que eu acumulava, acho que alguns aqui, né, já precisaram dos nossos serviços lá, então eu acumulava o cargo de diretor técnico, 2 cargos na cirurgia eletiva, fazia os pequenos procedimentos e cuidava da enfermaria do hospital praticamente sozinho. Isso há anos, né? Tem aí no mínimo uns 15 anos que eu faço isso. E agora isso foi chamado de gorduras, né? Brada um contra-cheque aí que tem médico que ganha mais de 40 mil, 50 mil. E eu sou esse médico. E com muito orgulho, tenho muito orgulho do que eu faço, né? E nunca deixei de ir lá um dia, sábado, domingo, feriado, de manhã, de tarde, de noite. Nunca deixei de atender ninguém, né? Nunca me ausentei das minhas funções, né? Me ausentei muitas vezes dos meus amigos, dos meus familiares, para não deixar descoberto os meus compromissos.
E esses compromissos nunca foram feitos, eu não obriguei ninguém a fazer esse compromisso, sempre fui convidado, né? E nunca, da grande maioria deles, eu nunca discuti valores, né? Para quem você pode fazer isso, nós pagamos tanto, você aceita? Aceito, vamos fazer. Então era assim que era feito. E não tinha valores diferenciados, nem para mim, nem para o Rodrigo, nem para o Rafael. Então, os procedimentos são tantos por tanto, os três, é tanto por tanto. O diferencial que existia, que eles reclamam, é que foi criado, inclusive foi criado na gestão Antero e Branquinho, um negócio chamado carga horária duplicada. Quem fosse contratado, contratado, poderia ter mais 20 horas. Então, eu e o Rafael, nós tínhamos essa carga horária duplicada para fazer as cirurgias eletivas. Tudo normal, legalizado, na Câmara Municipal, tudo direitinho. E agora, nós não servimos. Só que eu gostaria de entender por que fizeram isso só com a cirurgia geral. Tem lá outros colegas em outras áreas, na obstetrícia, na cirurgia, na anestesia, na ortopedia, ocupamos também fazendo e continuam. Eles não tinham, o deles não teve problema. Mas é isso. Então, o que a gente gostaria de entender é isso, e nunca, em nenhum momento, quando foram fazer essas, vamos dizer, adequações, esses cortes, nunca chamaram nem a mim, nem o Dr. Rodrigo, nem o Dr. Rafael, nenhum colega lá que está lá trabalhando, falou: olha, nós não estamos dando conta de pagar o salário de vocês mais dessa maneira. Esses contratos extras que vocês têm, vamos renegociar, vamos aumentar o número de cirurgias, ou não dá para aumentar o número porque você não tem leito, você não tem equipe técnica de enfermagem para conseguir fazer isso nesse momento. Vamos renegociar uma nova forma de contrato. Nunca fomos procurados para isso, né? Simplesmente fomos dispensados, né? E estão se contratando novos colegas. Realmente, eu não sei como é que vai ser. A partir da semana que vem, se tiver esse feriado, vamos ver. A partir da semana que vem, a gente vai ver como é que vai funcionar as cirurgias eletivas de segunda-feira, as cirurgias eletivas de terça-feira. Alguns colegas que eu já conversei, eles já me passaram, desses novos que estão chegando: olha, que cirurgia vocês faziam? Eu falei: sim, esse tipo de cirurgia eu não faço. Por quê? Porque não tem experiência. Os caras a maioria deles estão saindo da residência agora. Foi assim comigo, foi assim com o Rodrigo, foi assim com o Rafael. Quando você sai, você tem um prazo, um tempo, você quer assumir um serviço, mas você tem um tempo de aprendizado também ali, você sempre vai aprender com o mais velho que está ali do seu lado. Não vai acontecer isso com a gente. E outra coisa, né? Esses colegas que estão vindo, eles vêm, fazem o plantão, se tiverem cirurgia, eles vão embora. O paciente está ficando, está sendo olhado não pelo cirurgião, está sendo olhado pelo clínico, né? Então, essa qualidade também, muitas das vezes, acontece, fala: a apendicite é uma cirurgia das mais simples do mundo. Até certo ponto, mas muitas vezes tem que recuperar o paciente 1, 2 vezes. Recentemente o Rodrigo teve um desabor, o paciente ficou internado lá 29 dias. Foi 29 de ele lá de manhã, de tarde, de noite. Olha, não sabe nada, teve que recuperar o paciente. E esse pessoal que está chegando, como é que vai ser feito isso? Até então não foi passado nada para a gente, né? A gente conversei com o diretor técnico: nós estamos vendo como é que vai ser feito, como é que vai fazer, quem vai olhar esses pacientes. A princípio, quem está olhando é quem está cuidando da parte clínica do hospital. Doutor Joaquim, o senhor acredita que, pelo que o senhor disse aí, faltou diálogo? Não, total. Não, nem a secretária nos chamou para conversar. A última conversa que eu tive com a secretária foi que ela me convidou para conversar, foi para isso, a funcionar. Então, você não se importa de eu trocar? Eu falei: não, você pode colocar um monte de diretor técnico lá que vai fazer o que vocês querem, né? Eu não me importo. Eu expliquei para ela: eu não vou ficar, eu acho que esses caras são melhores, cada clínica fazer a sua. O pessoal do pronto-socorro, o pessoal da cirurgia, o pessoal da obstetrícia, da ortopedia, faz esses caras, porque entre eles é muito mais fácil eles se negociarem para não faltar, né? Não vai acontecer mais, vai ser o diretor técnico a fazer. Tranquilo, não pode contar. Hoje conversa. A questão desses cortes, a questão de alguma opinião sobre os projetos, a questão de
renegociar valores, nunca fomos chamados, nunca fomos convidados. Né? Doutor Rodrigo, se me permite, sobre a atual gravação que o senhor mencionou aí, essa gravação vai ser usada nos meios que compete verificar isso? Ou o senhor vai divulgar para a imprensa? Ou vai ficar só no conteúdo que o senhor verbalizou aqui? Não, essa gravação já foi dada ciência disso para a promotoria. Essa gravação vai ser entregue à promotoria, que se utilizará disso como prova para verificação dos possíveis delitos que eu afirmei anteriormente. E depois disso nós vamos publicizar sim a quem tiver interesse de ouvir e dar publicidade à gravação feita. Depois que? Eu vou entregar primeiro à promotoria. Ah, tá, ok. Eu pensei que fosse num momento depois do término da coletiva. Então para mim ficou claro que vocês posicionaram contra o projeto e contra as medidas adotadas pelo prefeito após a recusa lá na Câmara. Com relação a isso, os próximos passos são isso, com relação à promotoria, né? Sim, a gente espera que quem tem o papel de fazer investigação e procurar que, na verdade, a justiça seja feita, porque eu não estou aqui como vítima, eu estou aqui como um agente político, não de política partidária, mas que representa uma categoria. Na verdade, há um abaixo-assinado que tem sido feito pelos médicos que solicita ao Ministério Público a mesma providência. Na verdade, os colegas médicos têm considerado que quem foi atingido não foi a figura do médico Rodrigo Rezende Costa. Quem foi atingido foi a Associação Médica na figura do seu presidente, que fez um pronunciamento e tem agido na defesa do interesse da categoria.